Capítulo 191 Mundo Ilusório. Fora do casulo, os fiscais começaram a ficar preocupados ao ver que o bar permanecia vermelho mesmo depois de abastecido. O que está acontecendo? Por que não o mandou para lá como o resto? O supervisor com pelos parecidos com vermes perguntou às pessoas de jaleco. Parece que este candidato tem uma resistência mental muito alta, respondeu um deles. O quê? Não há nenhuma maneira no inferno que ele seja capaz de resistir a um indutor cerebral deste nível. O supervisor com os chifres de rinoceronte falou. Não sabemos, mas a máquina parece estar tendo problemas para enviar sua consciência para lá. Essa é a única razão pela qual podemos pensar, outro deles respondeu novamente. Deve ser disfuncional então. Enquanto eles discutiam, Gradier Chanatos olhou para o casulo com um olhar confuso, ele sendo capaz de resistir a isso. Nem mesmo candidatos de classe especial podem fazer isso. O que ele é? Enquanto todos estavam confusos, o bar de repente ficou verde. Todos olharam para o casulo e suspiraram de alívio um segundo depois. Parece que ele não foi capaz de resistir no final, Gradier Chanatos disse internamente. Verifique se as ondas cerebrais dele estão boas. Algum sinal de irregularidade? Perguntou Gradier Chanatos. Troem. Uma varredura holográfica do cérebro de Gustavo apareceu no ar. Ele está perfeitamente bem, uma das pessoas em jalecos expressou. Gustavo se viu dentro do mesmo mundo que viu na projeção holográfica dentro da pequena sala onde ficavam os supervisores. Até onde seus olhos podiam ver, todos os lugares estavam em chamas. O solo, a montanha, as árvores, os pássaros, todos brilhavam com fogo amarelo e verde. À sua frente havia um caminho também entrelaçado com fogo. Gustavo estava em chamas, mas, surpreendentemente, não sentia calor ou desconforto de forma alguma. Ainda assim, para seguir em frente, seria preciso também caminhar por um caminho de fogo. Partes dessa projeção são ilusórias, e partes dela também são reais. Andar do lado errado do chão fará com que uma pessoa se queime, disse Gustavo internamente. Ele imediatamente percebeu que provavelmente estava pisando na parte ilusória do fogo. No entanto, uma vez que ele começasse a andar, ele precisaria tomar cuidado com as partes reais para não se queimar. Isso vai ser divertido, Gustavo sorriu. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, o sistema lhe enviou uma mensagem. Vou agora retornar suas estatísticas de volta ao normal. Antes que Gustavo pudesse reagir a isso, ele percebeu que sua visão estava mudando. As coisas ficaram mais claras e, em questão de segundos, a maior parte do fogo ao seu redor se tornou transparente. Ele olhou para baixo e percebeu que estava parado sobre um fogo amarelo e verde transparente. Algumas partes do caminho à sua frente ainda tinham um fogo verde e amarelo de aparência normal queimando no chão, enquanto outras eram transparentes. Ninguém precisava contar a Gustavo antes que ele descobrisse que os fogos transparentes eram ilusórios, enquanto os normais eram reais. Suspirar. Tanto para se divertir. Gustavo disse internamente enquanto começava a andar para frente. Ele pensou que isso seria um pouco desafiador, mas com suas estatísticas voltando ao normal, ele viu tudo. Eu acho que eu deveria ir encontrar a saída agora, Gustavo murmurou enquanto avançava. DAS foi ativado. Sulos. Ele se moveu pelo terreno em chamas com velocidade. Às vezes ele estava à esquerda e outras vezes ele se movia para a direita. Ele entrou 30 minutos depois do resto dos participantes. Não deveríamos dar a ele um pouco mais de tempo? O supervisor de cabelos grisalhos questionou enquanto olhava para o cronômetro no canto superior direito da sala. Ele não vai precisar disso, respondeu Gradier Chanatos e apontou para uma parte específica das telas divididas onde Gustavo podia ser visto correndo por um campo em chamas. Menos o que no mundo. Ele está desviando com precisão de todos os incêndios reais e correndo através dos incêndios ilusórios. Os supervisores ficaram pasmos quando o viram. A grande projeção holográfica tinha milhares de telas divididas com base no número de participantes, então eles não tinham visto Gustavo antes. No entanto, Gradier Chanatos pode localizar Gustavo no instante em que sua consciência foi lançada naquele mundo. Outros participantes exibidos nas telas estavam se movendo bem devagar porque não era fácil diferenciar entre realidade e ilusão. Se eles fossem apressados, seu corpo virtual feito de sua consciência seria reduzido a cinzas. Era como um jogo. Se seus corpos fossem reduzidos a cinzas, eles ressurgiriam milhares de metros atrás de onde seus corpos queimaram, e isso desperdiçaria mais tempo. Em 30 minutos, mais de 100 participantes foram reduzidos a cinzas uma ou duas vezes e tiveram que fazer tudo de novo. Uma vez que o uso de habilidades de linhagem era permitido, alguns ficaram à frente dos outros, já que suas habilidades tornavam mais fácil para eles escalar através da região de terrenos ardentes. No entanto, o chão não era a única coisa neste mundo para se preocupar. Os participantes descobririam da maneira mais difícil que outras coisas lhes dariam dificuldade. Mesmo sua habilidade não lhes daria um passe fácil quando se deparassem com tais situações. Gustavo continuou correndo pelo campo, desviando dos fogos.
Quando ele chegava a um determinado ponto, podia ver diferentes participantes avançando lentamente. Eles ouviram o som do vento atrás e se viraram com um olhar de surpresa. Menos o que ele está fazendo. Ele não sabe que não deveria estar se movendo tão rápido por aqui. Havia cerca de 6 deles nas proximidades. Os participantes pareciam ter formado algum tipo de grupo enquanto avançavam lentamente depois de estudar uma área específica adequadamente. Ei, você vai ser assado se continuar seguindo em frente assim, um deles disse enquanto Gustavo se aproximava deles. Eles passaram pela única parte que ardia com fogo ilusório no momento, então Gustavo teve que diminuir a velocidade e se mover de acordo com a velocidade deles. Capítulo 192, Lobo Solitário. Eles passaram pela única parte que ardia com fogo ilusório no momento, então Gustavo teve que diminuir a velocidade e se mover de acordo com a velocidade deles. Gustavo teria que esperar até chegarem a uma parte do terreno com mais fogos ilusórios para poder seguir outro caminho e não ser perturbado pela velocidade. Cuide da sua vida, Gustavo respondeu à pessoa à sua frente que acabara de falar. O quê? Então por que você está nos seguindo? A pessoa que por acaso era um cara de cabelo ruivo falou. Este é o único caminho seguro no momento. Quando formos mais longe, você não vai mais me ver atrás de você. Gustavo respondeu enquanto continuava caminhando para frente. Você. Antes que o participante pudesse responder, algo aconteceu. Chu, chu, chu. As nuvens ardentes de repente começaram a cair do céu. O que? Todos ficaram chocados com as nuvens ardentes que caçam do céu. Eles estavam ardendo com um fogo amarelo e verde tão intenso, aumentando a temperatura ao redor do ambiente. As nuvens caindo eram enormes. Portanto, não havia como eles se moverem rápido ou longe o suficiente para escapar da área de concentração. Também era muito rápido para eles observarem e determinarem quais partes eram ilusórias, então os participantes começaram a entrar em pânico. Eles estavam a apenas algumas centenas de metros de alcançar o ponto onde Gustavo seria capaz de se mover por conta própria. Avançar, seus idiotas, Gustavo expressou. Sua voz os tirou de seus devaneios. O grupo inconscientemente começou a correr para frente, embora soubessem que não escapariam do alcance do fogo. Depois de chegar ao final do caminho, Gustavo pode ver fogos amarelos e verdes transparentes no lado direito e no lado esquerdo. Em contraste, o meio tinha fogos reais saindo do chão. Gustavo imediatamente correu para a esquerda e começou a correr para frente. Os outros não conseguiram acompanhar sua velocidade, mas ainda tentaram seguir seus passos devido a ele estar na frente de repente. Enquanto as nuvens casam, Gustavo se movia de um lugar para outro. Desviar. 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 Alguns grandes pedaços de nuvem caíram sobre ele, mas ele saiu ileso. No entanto, ele evitou totalmente alguns enquanto ainda corria para frente, mas eles ainda estavam caindo. Alguns participantes atrás dele foram fumegados até a morte pelas nuvens que caçam de chamas amarelas e ajuis. Gustavo olhou para cima e notou uma grande nuvem coberta de fogo caindo. Seu tamanho ocuparia um raio de mais de 30 metros e era real e não ilusório. Gustavo virou para a direita e saltou para a frente. Sus. Seu corpo viajou pelo ar e ele pousou no outro caminho de fogo que era ilusório. Apenas uma pessoa entre o grupo que ele conheceu anteriormente poderia reagir a tempo e ativar sua linhagem. Tentáculos negros se projetavam de suas pernas. Os tentáculos fizeram contato com o solo empurrando todo o seu corpo para o ar, voando para a mesma pista em que Gustavo pousou após o salto. Estrondo. A nuvem pousou no lado esquerdo depois que ele pulou. Os participantes com quem ele formou uma equipe foram todos reduzidos a cinzas. Essa foi a última das nuvens caindo. Tudo voltou ao normal depois que a grande nuvem pousou. Mesmo que nada fosse normal sobre o lugar. Uff. 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 O participante do sexo masculino virou-se e olhou para o lado enquanto respirava profusamente. Mesmo sendo um mundo virtual e os participantes tendo um corpo virtual, tudo era igual à realidade quando se tratava de sua anatomia. Eles podiam usar sua habilidade de linhagem, exercer sua força, resistência e tudo mais relacionado ao seu corpo, que era o mesmo no mundo real. O participante do sexo masculino percebeu que todos haviam se transformado em cinzas, exceto ele e Gustavo. Essa foi por pouco. Isso significa que esse cara sabe diferenciar facilmente os originais dos falsos. Ele se lembrou de como Gustavo estava desviando de algumas das nuvens mais cedo e do fato de que ele poderia escapar porque seguiu o movimento de Gustavo. Ei, por que não trabalhamos juntos? Ele se virou para falar, mas não conseguiu encontrar Gustavo nos arredores. Onde ele foi? O participante do sexo masculino expressou enquanto olhava ao redor. Gustavo já havia atravessado mais 600 metros enquanto o outro cara atrás dele estava ocupado verificando os arredores. O que estava à sua frente agora era uma floresta ardente de árvores muito altas. Ele notou algo e ativou os olhos de Deus para aumentar sua visão na floresta que ainda estava a mais de 2.000 pés de distância. Uau, isso é um monte de vespas V-rende. Gustavo podia ver um enxame de vespas vermelhas brilhantes cobrindo a área externa da floresta.
Essas vespas também eram raças mistas. Eles sofreram mutações e se tornaram diferentes das vespas normais. Eles eram conhecidos como as vespas V-Rend. Cada um tinha o tamanho do dedo indicador de um adulto, e Gustavo podia ver bem mais de 10.000 deles. Dizia-se que uma picada deles causava paralisia temporária. Dois iriam petrificar a mente e o corpo, enquanto o terceiro faria o corpo explodir em sangue e sangue coagulado. Parece que os participantes que precisavam entrar na floresta teriam que passar primeiro pelo mar de vespas. A primeira coisa que Gustavo notou foi que algumas das vespas eram ilusórias. Dentro da sala onde os supervisores observavam os participantes, Gradier Chanatos ocasionalmente dizia uma ou duas coisas sobre o desempenho dos participantes promissores. Na maioria das vezes, Gustavo sempre aparecia. O único problema com o candidato 126 seria o fato de que ele não parece ser legal com os outros, disse Gradier Chanatos enquanto olhava para uma das telas onde Gustavo podia ser visto indo para a fronteira da floresta onde enxames de vespas montavam guarda. Ele teria ignorado totalmente aquele grupo de pessoas se os arredores não estivessem em chamas com fogo real, a supervisora com pelos faciais a juiz murmurou. Exatamente. Ele não parece gostar de trabalhar com outros como seu irmão, Gradier Chanatos respondeu. Os rostos dos outros supervisores mostraram confusão depois de ouvir isso. Seu irmão. Eles expressaram juntos. Capítulo 193, tendo problemas por causa de um grupo. Exatamente. Ele não parece gostar de trabalhar com outros como seu irmão, Gradier Chanatos respondeu. Os rostos dos outros supervisores mostraram confusão depois de ouvir isso. Seu irmão. Eles expressaram juntos. Sim, seu irmão, respondeu Gradier Chanatos. Os rostos dos supervisores ainda mostravam confusão, mas no segundo seguinte, ficou chocado. O candidato 126 é o irmão mais velho de Hendrik Kozlov, revelou Gradier Chanatos. O que? Seus olhos se arregalaram de surpresa e eles se viraram para olhar para a tela holográfica no ar. Depois de olhar para Gustav repetidamente, eles finalmente viram a semelhança entre ele e Hendrik. Como é isso? O irmão dele não deveria ser muito mais fraco do que isso. Um dos supervisores perguntou. Quando ele foi descoberto, os superiores investigaram os usos para descobrir se havia alguém com potencial como o de Hendrik. Em Hendrik, explicou Gradier Chanatos. Então como? O supervisor com chifres de rinoceronte perguntou com uma expressão incrédula. Aí está o mistério. Tenho certeza que eles também devem ter notado, disse Gradier Chanatos com um sorriso. Dentro do mundo peludo, os participantes ainda se movimentavam em busca da saída. Fazia quase uma hora desde o início da terceira fase. Como esperado, ninguém havia encontrado a saída ainda. Sus. Ang correu por uma região montanhosa em chamas. Surpreendentemente, ela não precisou se esquivar de nenhum dos terrenos em chamas porque, em sua velocidade atual, ela foi capaz de atravessar o fogo real sem se queimar. O fogo só poderia entrar em contato com sua posse-imagem e não com sua forma física. Claro, como tudo estava em chamas, ela ainda precisaria parar em algum lugar mais cedo ou mais tarde para descansar. Descansar significava que ela teria que procurar um lugar que ardesse com fogo ilusório antes de parar. No entanto, no momento, ela ainda tinha muita energia, então não parou para descansar desde o início desta fase de teste. Shreou. 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 Atualmente, ela estava sendo perseguida por pequenos seres peludos cobertos de fogo. Havia mais de 1.000 seres peludos seguindo-a enquanto ela descia da montanha em chamas. Esses seres pareciam uma combinação de coelhos e esquilos. Essas criaturas eram pequenas, mas seus olhos brilhavam em vermelho enquanto perseguiam Ang com intensidade. Ang conseguiu passar por 3 regiões desde que começou a correr pelo mundo em chamas e se deparou com diferentes situações. Um deles era onde 2 portais brilhantes prateados apareceram de repente quando ela estava subindo a montanha. Cada portal tinha mais de 200 metros de altura. Ela suspeitava que um fosse um portal real que levava à saída do mundo peludo. Ao mesmo tempo, ela acreditava que o outro era ilusório. Ela queria estudar os 2 portais antes de decidir viajar por um deles. Ainda assim, a cada segundo que passava, os 2 portais ficavam cada vez mais escuros. Ela teve que fazer sua escolha antes de observar direito e acabou passando pelo portão errado. Imediatamente ela passou por isso, ela saiu do outro lado. No entanto, ela não estava sozinha. Essas criaturas começaram a sair em multidões perseguindo-a como se tivessem uma vingança pessoal com ela. Ela foi capaz de ultrapassá-los em velocidade, mas eles estavam lentamente alcançando sua surpresa. Quanto mais eles corriam, mais o fogo nos corpos dessas criaturas aumentava. Ang virou a cabeça para o lado para. Checou as criaturas que a perseguiam por trás e notou que sempre que eles passavam por uma parte específica do solo, o fogo em seus corpos aumentava um pouco mais. Não acontecia o tempo todo, nem era um aumento substancial, mas ela verificava de tempos em tempos, então desta vez ela tinha certeza de que aconteceria novamente.
Tem algo a ver com eles fazendo contato com as partes do solo que tem um incêndio real, Ang contemplou internamente. Ela acreditava que esta era a única explicação plausível para o aumento de resistência e velocidade. Ang sabia que eles só ficariam mais rápidos com o passar do tempo, enquanto ela ficaria mais fraca porque não tinha energia infinita. Então, ela começou a formular um plano em sua mente. Gustav sempre diz para usar o infortúnio a meu favor. O que ele faria nessa situação? BRRR. 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 VRRHH. 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 É por isso que preciso evitar mais grupos, disse Gustav internamente enquanto disparava pela floresta enquanto era perseguido por um enxame de vespas vermelhas. Sus. Sus. Ele disparou pelo local, desviando de muitas árvores compridas em chamas ao longo do caminho. Ele gostaria de subir em uma árvore e usar um de seus galhos para se lançar de árvore em árvore, pois isso o tornaria mais rápido. No entanto, todas as árvores aqui estavam ardendo em chamas. Ambas as árvores ilusórias e reais tinham chamas verdes e amarelas ardentes nelas. Anteriormente, quando Gustavo estava prestes a entrar na floresta, ele teve que contorná-la. Isso ocorre porque a direção de onde ele estava vindo tinha vespas vermelhas reais posicionadas na frente dela. Enquanto Gustavo circulava para a direita, ele encontrou um grupo de participantes que se moviam de frente para as vespas reais. Gustavo conseguiu ultrapassá-los no momento em que um deles usou sua habilidade de linhagem para atacar o enxame à frente. Idiota, esta foi a primeira palavra que Gustavo gritou quando o enxame de vespas veio voando furiosamente em direção a ele e ao grupo. Gustavo e o resto deles seguiram caminhos separados, causando a divisão do enxame. Mesmo assim, mais de 1000 vespas perseguiram Gustavo. Isso porque Gustavo estava mais perto da pessoa que atacou o enxame e também estava correndo naquele momento. O enxame o perseguiu em direção à posição pela qual ele planejava entrar na floresta. Capítulo 194 As vespas venenos rendem implacáveis. Um mar de vespas ilusórias estava estacionado na frente, e era por isso que a perseguição das vespas parecia ainda mais confiante. No entanto, quando Gustavo entrou neste mar de vespas, para sua decepção, nada aconteceu com Gustavo. No entanto, eles continuaram perseguindo-o mesmo depois que ele entrou. Eles foram implacáveis em persegui-lo. Seus números não haviam caído desde o início e, de alguma forma, conseguiram acompanhar a velocidade de Gustavo, já que ele atualmente não estava usando o das. Gustavo não queria atacá-los por causa de seus números, que eram bem mais de 1000. Seus corpos lançam uma sombra sobre ele por trás. Se ele fosse atacar tantos de uma vez sem ser ferido, ele precisaria usar alguma outra habilidade de linhagem e não apenas força bruta sozinha. 1. Gustavo virou a cabeça para o lado para olhar para trás quando sentiu algo. VRRHH. BRRHH. VRRHH. BRRHH. As vespas de repente começaram a se fundir umas com as outras. Eles podem fazer isso também? Gustavo ficou surpreso com a fusão repentina que estava acontecendo atrás dele. A cada fusão, o grupo de vespas se tornaria maior. Parece que eu tenho que aumentar minha velocidade, Gustavo disse internamente e ativou das. Das foi ativado. Sus. A velocidade de Gustavo aumentou instantaneamente em 30 pontos enquanto ele se movia rapidamente pelo local, aumentando muito a distância entre ele e as vespas. Em poucos segundos, ele havia deixado o enxame comendo poeira. Ele havia lhes dado tanta distância que não podiam mais ser vistos atrás dele. Sus. Gustavo moveu-se em zigue-zague pela floresta, esquivando-se de várias árvores em chamas densamente compactadas à frente. Das foi desativado. Troin. Troin. Logo depois que Das foi desativado, um flash de luz brilhante apareceu de repente no oeste de Gustavo. Estava a várias centenas de metros de sua posição atual. Assim que Gustavo se virou para o lado para começar a se mover naquela direção, ele sentiu algo vindo em sua direção com super velocidade. Tom. Ele instantaneamente saltou para trás quando uma silhueta vermelha passou por sua frente. Suege. Bang. Uma vespa vermelha de aparência gigantesca se chocou contra as árvores na frente de Gustavo, derrubando-as no processo. SKRRYHHH. Ele guinchou alto e fez uma pequena pausa depois de bater naquelas árvores. Era tão grande quanto uma caminhonete pequena e suas asas eram mais largas do que uma árvore cheia de galhos e folhas. No segundo seguinte, começou a bater as asas furiosamente novamente, provocando uma imensa quantidade de vento. Zoou. Ele correu para o lado de Gustavo enquanto abria bem a boca em uma tentativa de engoli-lo inteiro. O que? Gustavo já havia ativado o das, mas a aceleração repentina da vespa foi uma surpresa e ele não conseguiu fugir a tempo. Gustavo cruzou os braços enquanto balançava o direito para cima e o esquerdo para baixo. Bom. A criatura se chocou contra ele, e os dois saíram voando várias centenas de metros para trás, colidindo com várias árvores no caminho. Bang. 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 Bang.
Um rastro de destruição foi deixado devido às colisões. A grande vespa parecia estar lutando com alguma coisa enquanto se contorcia e batia as asas. Em um olhar mais atento, a boca superior e inferior das vespas foram agarradas por Gustav, e ele as empurrava para cima e para baixo, causando uma separação. A boca da criatura ficou aberta devido ao aperto intenso de Gustav. Havia um rastro de suas pernas no chão, o que provava que ele vinha deslizando para trás desde a colisão entre ele e a vespa. No entanto, agora suas pernas estavam firmemente presas ao chão. Havia um pequeno monte de areia atrás de ambos os pés. As vespas tentaram se livrar das garras de Gustav batendo suas asas, mas seus esforços foram inúteis. Seus músculos incharam intensamente, fazendo com que suas mangas se rasgassem. Grrhh. Gustav gemeu enquanto levantava com força a enorme criatura e a jogava atrás dele. Bang! 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 As vespas gritavam de dor enquanto batiam nas árvores. Seu corpo viajou para trás com intensidade devido ao arremesso de Gustav. Gustav não esperou mais um segundo antes de correr na direção das luzes brilhantes que apareceram antes. Ele não pode deixar de pensar que era mais importante do que lidar com a vespa grande e intrometida. Porque parecia tão fraco. A combinação de milhares deles não deveria ser mais forte do que isso, Gustav se perguntou. No momento em que ele cruzou 1000 pés, ele entendeu o porquê. Ele já podia ver dois portais prateados à distância. Gustav percebeu instantaneamente que um deles devia ser um portal. No entanto, ele sentiu dois objetos rápidos se aproximando por trás. Zoou. Zoou. No segundo seguinte, eles o alcançaram, e Gustav viu que eles se pareciam exatamente com a grande vespa que ele enfrentou alguns momentos atrás. Claro, havia mais de um, Gustav disse internamente enquanto saltava para a direita para desviar do primeiro que investiu contra ele. O segundo também veio atrás dele por trás. Sus. Tou. Gustav deu uma cambalhota no ar e pousou nas costas do segundo depois que ele avançou. Ele estendeu as duas mãos para agarrar as duas asas e puxou-as com intensidade. SCHHRRHHH. Explodir. SKRRYHH. As vespas gritaram de dor quando ambas as asas foram arrancadas de suas costas e sangue negro jorrou como uma fonte. Devido à perda de suas asas, a vespa desceu em direção a algumas árvores à sua frente. Gustav saltou da vespa quando sua cabeça bateu nas árvores. Enquanto seu corpo ainda estava no ar, a outra vespa se lançou em direção ao seu corpo descendente. O deslocamento gravitacional foi ativado. O corpo de Gustav de repente desceu com velocidade, fazendo com que a enorme vespa não o acertasse. Gustav caiu de pé e a vespa parou depois de avançar várias centenas de metros. Assim como Gustav queria envolvê-lo novamente, ele notou que os portais que apareceram a oeste estavam escurecendo. Eles estavam escurecendo por um tempo agora, mas desde que ele estava enfrentando as vespas, ele não percebeu até agora. Capítulo 195, terminando primeiro mais uma vez. Zou 1. Sus. Gustav e a vespa correram ao mesmo tempo um para o outro. Quando eles estavam prestes a colidir novamente, Gustav de repente virou para a esquerda. Spret foi ativado. Sus. A vespa passou por trás dele quando ele virou para o lado, e ele avançou com velocidade intensa. Jode. 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 Ele desviou das árvores enquanto se movia em direção aos portões à frente. A vespa, percebendo que errou o alvo, virou-se e começou a perseguir Gustav. Depois de avançar um pouco, Gustav começou a usar seu sprint, então a distância entre ele e a vespa aumentou significativamente. Tou. Gustav saltou do chão e pousou em um galho em chamas de uma árvore a várias centenas de metros de distância. Tuzi. Imediatamente seus pés tocaram o galho, ele dobrou até o limite antes de balançar todo o seu corpo para cima com força. Devido à velocidade de Gustav, o fogo não poderia feri-lo, pois seu corpo só fez contato por menos de um segundo. Suos. O corpo de Gustav viajou no ar em direção ao portal à esquerda. Ambos os portais estavam quase completamente apagados, mas ele ainda podia ver a diferença entre os dois portais. Ambos já estavam ficando transparentes à medida que sua luz diminuía, mas o direito era mais transparente que o esquerdo. Tuus. O corpo de Gustav estava a cerca de 20 metros de distância quando a primeira vespa com a qual ele lidou apareceu de repente do nada. Esta foi a mesma vespa que ele jogou fora da outra vez. Estava esperando por mim aqui? Gustav disse internamente enquanto olhava para a vespa se aproximando por baixo. As vespas conseguiam acelerar a uma velocidade imensa, e esta estava esperando ele chegar aqui para poder atacar, então o contato era praticamente impossível. Um momento de pausa me fará perder o portão, considerou Gustav. O deslocamento gravitacional foi ativado. O corpo de Gustav de repente ficou muito mais leve, fazendo com que ele parasse de descer enquanto viajava no ar. Suege. Ele girou seu corpo, errando a boca da vespa e aparecendo acima de sua cabeça. O deslocamento gravitacional foi desativado. A combinação foi ativada. Corrida mais corrida.
Menos 800 pi. Gustavo pousou em sua cabeça e se agachou um pouco antes de avançar. Tom. Seu corpo borrou e apareceu na frente do portal instantaneamente antes de desaparecer nele. O grande corpo da Vespa desceu do ar com velocidade devido ao intenso empurrão das pernas de Gustavo. Bang! Ele bateu no chão criando uma pequena poça quando o sangue jorrou de seu corpo. SKYYYHH. Ele gritou de dor quando os dois portais desapareceram. Gustavo abriu os olhos e se viu de volta à cápsula. PSNCHHH. A cápsula se abriu, fazendo com que uma pequena quantidade de gás escapasse por ela. Gustavo podia ver os rostos chocados dos supervisores, especialmente o com chifres de rinoceronte que ele sentiu hostilidade mais cedo. Bem-vindo de volta, Gradier Xanato sorriu enquanto falava. De volta ao mundo peludo, muitos participantes viram portais aparecerem em diferentes regiões. Ainda assim, devido a ambos os gatewais parecerem exatamente iguais, nenhum deles conseguiu escolher o caminho certo. Esses portais apareciam aleatoriamente, e sempre que passavam pelo portal errado, pequenas criaturas de aparência sinistra com peles apareciam perseguindo a pessoa que passava por ele. Essas criaturas pareciam uma mistura de coelhos e esquilos. No entanto, eles pareciam muito mais ameaçadores com olhos vermelhos brilhantes. Eles nunca paravam de perseguir suas presas até que as pegassem e devorassem todo o seu corpo até que não restasse mais nada. Depois disso, o participante reapareceria milhares de metros atrás de onde havia caído e começaria a viajar para frente novamente. Pelo menos 200 participantes caíram nisso, e nenhum deles foi capaz de ultrapassar essas criaturas. Porque quanto mais eles perseguiam, mais rápidos eles se tornavam. No momento, apenas uma pessoa conseguiu ultrapassar as criaturas por tanto tempo, e essa pessoa era Ang. Ang desceu correndo da montanha em que estava sendo perseguida antes. Ela agora estava correndo em um caminho que ficava no meio de duas grandes montanhas. O caminho também estava em chamas com fogo verde e amarelo. Numerosos números de criaturas parecidas com peludos a perseguiram por trás. Tous. Ang estava se movendo a uma velocidade que não podia ser acompanhada a olho nu, mas as criaturas foram capazes de acompanhá-la. Parece que é hora de eu usá-lo, Ang disse internamente quando a cor de seus olhos mudou repentinamente para prata. Um terceiro chifre brotou de repente de sua testa. Garoto, como você fez isso? O supervisor com chifres de rinoceronte perguntou com um olhar confuso. Gustavo encolheu os ombros e saiu da cápsula. Você entrou lá mais tarde do que todos, mas ainda assim saiu mais cedo. Ele acrescentou com um olhar suspeito. O que é de errado com isso? Gustavo perguntou com uma expressão imperturbável. Você é. Ele estava prestes a continuar quando as pessoas de jaleco e capacete interromperam. Agora, Sir Nolan, temos que fazer testes para qualquer anormalidade em seu cérebro, então, por favor, evite perturbá-lo. O supervisor com o chifre de rinoceronte recuou depois de ouvir isso. Ainda assim, ele olhou para Gustavo com um olhar suspeito. Os outros supervisores ficaram igualmente surpresos. Eles observaram enquanto as pessoas de jaleco colocavam dois objetos circulares na lateral da cabeça de Gustavo. Um diagrama apareceu na frente deles, e eles verificaram por alguns minutos antes de tirar o botão da cabeça dele. Ele está perfeitamente bem. Não há um único sinal de tensão cerebral. Um deles expressou antes de sair da sala com os outros. O que? Nem mesmo os candidatos da classe especial podem fazer uso deste casulo sem sofrer uma tensão cerebral temporária ou outra, disse o supervisor masculino com cabelos parecidos com vermes com um olhar de espanto. Os supervisores não podiam contar quantas vezes ficaram maravilhados com as façanhas de Gustavo nos últimos 30 minutos. Capítulo 196 Habilidade especial de Ang. Os supervisores não contavam quantas vezes haviam se surpreendido com as façanhas de Gustavo nos últimos 30 minutos. Quando assistiram à sua batalha com as Vespas, perceberam que ele não poderia ser comparado ao irmão. Parece que o irmão mais velho é melhor que o irmão mais novo, mas como? A supervisora com pelos faciais azuis disse com uma expressão surpresa. Parece que eles já descobriram, Gustavo disse internamente ao ouvir isso enquanto olhava para os supervisores com um olhar calmo. Eu não tenho um irmão, respondeu ele. O que você quer dizer com? O supervisor masculino que saltou através do vidro antes não conseguiu terminar sua declaração antes que Gradier Xanatos interrompesse. Agora, não vamos incomodar o jovem. Ele passou no teste, então será enviado de volta para a sala de espera no andar 602 polegadas, acrescentou. Os outros supervisores assentiram em resposta. Você encontrará outros que passaram no teste especial lá, então, por favor, seja legal, disse Gradier Xanatos a Gustavo. Vou tentar, respondeu Gustavo enquanto colocava o braço no bolso. Gradier Xanatos sorriu e estalou o dedo. Jim. Um flash de luz brilhante cobriu Gustavo e ele desapareceu no minuto seguinte. Todos vocês se esqueceram de suas tarefas como supervisores deste local de teste de filial, disse Gradier Xanatos com uma expressão solene no rosto. Os supervisores mostraram uma expressão de remorso ao ouvir Gradier Xanatos repreendê-los.
Gradier Xanatos virou-se para olhar para as telas divididas holográficas depois de dizer isso. Seus olhos foram de tela em tela verificando diferentes participantes que ainda estavam passando pela terceira fase. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ele notou algo. Aquela garota. Os outros supervisores seguiram sua linha de visão e notaram o mesmo. Gustav reapareceu em um grande salão onde jovens adultos em roupas brancas podiam ser vistos sentados. Eles estavam todos olhando para a enorme projeção holográfica na frente antes de ele chegar. Imediatamente Gustav chegou, todos se viraram para o lado para olhar para ele. Conversa. 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 É ele. Nossa, ele parece tão fora deste mundo. Ele é incrivelmente bonito, mas também intimidador pessoalmente. Menos não acredito que ele passou da terceira fase em menos de uma hora. Em meio às discussões sobre si mesmo, Gustav caminhava graciosamente, atraindo ainda mais a atenção de todos. Algumas das garotas estavam corando enquanto olhavam para os olhares extremamente charmosos e confiantes de Gustav. A maioria dos meninos estava com ciúmes, especialmente aqueles que também se formaram na Echelon Academy. Eles não conseguiam entender o fato de que ele era capaz de realizar feitos que eles não podiam, especialmente depois de lembrar como ele costumava ser o lixo da Echelon Academy. A pergunta que todos tinham em mente no momento era: o que causou tal mudança? Gustav podia ver seus ex-colegas sentados em um determinado local juntos atrás. Os perdedores sempre ficarão juntos. Ele murmurou com um olhar de desinteresse. Yuiko olhou para ele de sua posição sentada, esperando que ele lançasse um ou dois olhares para ela. No entanto, para sua decepção, Gustav nem se incomodou em olhar na direção deles. Ele se moveu para a frente e escolheu um assento lá. Os participantes daquela linha apenas o encararam. Alguns queriam iniciar uma conversa, mas não sabiam como. Oh, ela parece estar usando isso, Gustav murmurou enquanto olhava para a projeção holográfica exibindo os participantes dentro do mundo peludo. No canto superior esquerdo da projeção, uma onda esbranquiçada podia ser vista em torno da figura de Ang enquanto ela corria pelo local. Os outros dentro da sala também notaram essa parte da projeção e se perguntaram quem ela era. Isso ocorre porque eles não conseguiam ver sua aparência corretamente devido à onda esbranquiçada ao seu redor. Ang já havia passado pelas regiões montanhosas do mundo peludo e agora corria por um campo plano. Fouls. Seu corpo cortou o ar, gerando enormes rajadas de vento devido à sua intensa velocidade. A onda esbranquiçada ao seu redor continuou a aumentar de tamanho enquanto ela corria. Sua velocidade atual era tão rápida que as criaturas que a perseguiam não conseguiam seguir sua velocidade alguns segundos depois que ela ativou esta forma. Ela já os deixou comendo poeira. Depois de avançar por mais um minuto, Tang realizou uma ação surpreendente. Ela se virou e começou a correr de volta na direção de onde veio. Essa ação surpreendeu a todos que estavam assistindo. Eles se perguntaram por que ela estaria voltando na direção daquelas criaturas depois de escapar delas. A onda esbranquiçada ao seu redor agora cobria um raio de mais de 30 metros enquanto ela se aproximava das milhares de criaturas peludas à frente. Gradier Xanatus e os outros supervisores já tinham uma ideia do que ela faria. Ainda assim, ninguém sabia qual era seu objetivo final. Mesmo Gustav não tinha ideia de qual era seu objetivo final, mesmo sabendo o que ela estava planejando no momento. Ang se aproximou das criaturas, com a onda esbranquiçada em torno dela se expandindo cada vez mais. As criaturas já perceberam sua aproximação e avançaram loucamente em sua direção. Imediatamente Ang chegou na frente deles, eles pularam em direção a ela. Ang continuou correndo até chegar no meio das milhares de criaturas. Eles mostraram as presas e balançaram as garras enquanto desciam do ar sobre ela. Liberar. Ang expressou. As criaturas no ar de repente tiveram uma sensação de crise quando suas peles ficaram com medo, mas era tarde demais. Show 1. A onda esbranquiçada que se acumulava ao seu redor de repente explodiu de seu corpo, espalhando-se pelos arredores. Ele bateu com força nas criaturas nas proximidades, enviando-as voando para longe com ossos quebrados e aparência desfigurada. A onda esbranquiçada foi se espalhando, desintegrando muita coisa ao redor até cobrir um raio de mais de 1000 pés. No momento em que terminou de explodir para fora de seu corpo, apenas os corpos das criaturas peludas mortas podiam ser vistos nas proximidades. Pilhas sobre pilhas de cadáveres empilhados uns sobre os outros podiam ser vistos em diferentes partes dos arredores. Capítulo 197 Aparência dos portais. No momento em que terminou de explodir para fora de seu corpo, apenas os corpos de criaturas peludas mortas podiam ser vistos nas proximidades. Pilhas e mais pilhas de cadáveres empilhados uns sobre os outros podiam ser vistos em diferentes partes dos arredores. Dentro do salão, todos ficaram de boca aberta depois de testemunhar o que acabara de ocorrer. Os arredores estavam cheios de destruição. Ang podia ser vista parada no lugar enquanto segurava algo debaixo de sua axila esquerda. Eles não conseguiam entender como alguém a quem davam tão pouca atenção pensando que era comum, passou a ser um dos participantes mais poderosos.
Até os supervisores ficaram igualmente surpresos. Gradier Chanatus notou Ang no teste anterior e calculou que ela deveria ser a participante mais rápida. No entanto, velocidade era algo que todo mestiço teria, desde que continuasse aumentando sua força. Então, ele esperava que ela tivesse algo mais na manga. Agora que viu isso, não tinha dúvidas de que Ang tinha potencial. Parece que ela é capaz de acumular aquela força esbranquiçada quando a energia cinética gerada por sua velocidade atinge um determinado nível, Gradier Chanatus murmurou com um olhar de deleite. Além disso, pelo que parece, ela só pode descarregá-la enquanto corre. Ela parece estar no controle da habilidade também. Mesmo que a energia cinética possa ser acumulada em uma determinada quantidade, ainda é uma habilidade muito boa, a outra supervisora com cabelo preto esvoaçante afirmou longamente. Ela é um prodígio, acrescentou o outro supervisor masculino com cabelos parecidos com vermes. Mas qual é a razão dela para agarrar um deles? O supervisor com chifre de rinoceronte na testa perguntou com um olhar inquisitivo. Os supervisores olharam para a tela onde Ang podia ser visto segurando uma das criaturas peludas. Este em particular ainda estava vivo, ao contrário do resto da vizinhança. Acho que veremos, Gradier Chanatus murmurou. Dentro do mundo peludo, Ang segurou uma das criaturas que a perseguia antes. Este estava ferido, e o fogo que inicialmente estava em seu corpo havia se apagado. Ang agarrou este em particular quando ela estava no meio deles antes de liberar a onda esbranquiçada de energia que a cercava. Ele olhou para ela com um olhar tímido enquanto ela o segurava com força. Os olhos vermelhos brilhantes que pareciam intimidantes antes não estavam em lugar nenhum. Ang se virou e começou a avançar. Seu terceiro chifre diminuiu de tamanho e voltou para a testa depois de alguns segundos. A nordeste dela havia uma paisagem de planalto. Sus. Ela se moveu rapidamente naquela direção enquanto segurava a criatura assustada. Desta vez ela estava usando sua velocidade normal. Ela estava indo em direção a uma área de terreno particularmente alta que tinha formato retangular de sua localização. Claro, este terreno elevado também ardia com fogo verde e amarelo, incluindo o caminho que levava a ele. Ang correu por cerca de 16 quilômetros antes de chegar a esse terreno elevado específico. Seu motivo para ir até lá foi porque ela notou um enxame de moscas cercando aquele terreno elevado em particular. Olhando mais de perto, eram vespas parecidas com as que Gustav lidou antes de terminar o teste. Ang também havia entrado em contato com essas vespas quando estava escalando aquela região montanhosa anteriormente. Então, ela tinha a sensação de que essas vespas estavam sempre em regiões onde aparecia um portal. Ela não planejava voltar para aquela região montanhosa para esperar por outro portal porque ela já havia deixado muito para trás. Ela tomou a decisão certa ao não voltar lá porque um portal nunca mais aparecerá naquela região em particular depois que uma pessoa passou pelo ilusório. As regiões que tinham vespas V- rende protegendo-as eram onde os portais ilusórios e reais frequentemente apareciam. Ang mais uma vez tomou a decisão certa ao decidir viajar para lá. Ang correu do fundo do planalto montanhoso pela superfície diagonal que levava ao topo. Tinha apenas cerca de 200 metros de altura. Sus. Ela se aproximou do topo em poucos segundos e já podia ver as vespas posicionadas na área superior. Zoou. Sua velocidade aumentou explosivamente e ela disparou através do mar de vespas, chegando ao topo do planalto montanhoso. As vespas sabiam que uma silhueta havia acabado de passar por elas. Ainda assim, depois de olhar em volta, eles não conseguiam encontrar ninguém nas proximidades porque a velocidade de Ang era divina demais para eles seguirem. Ela já havia dado a eles uma lacuna de mais de 3.000 pés depois de passar pelo meio deles. No topo deste planalto, árvores e plantas de diferentes tipos podiam ser vistas nos arredores. Tudo ainda estava ardendo com fogo, então Ang não parou por um momento. O topo deste planalto era tão grande quanto uma pequena ilha, e a temperatura era realmente alta. Após alguns segundos de corrida, Ang pode ver alguns participantes à distância. Esses participantes eram um grupo de 4 que não se moviam de suas posições. Eles cercaram uma pequena árvore e ficaram no lugar. Eles pareciam estar esperando por algo. Ang decidiu não abordá-los por enquanto. Em vez disso, ela continuou se movendo pela vizinhança, verificando se havia alguma normalidade. Ela se moveu de um lugar para outro no topo do planalto por cerca de 10 minutos. Como ela não percebeu nada, ela começou a pensar que os portões não iriam aparecer. No entanto, ela continuou circulando em torno do topo. Depois de mais 20 minutos, Tang já estava pensando em deixar a região quando um flash de luz prateada brilhante apareceu no extremo leste de sua posição atual. Sus. Tang rapidamente correu naquela direção. Em poucos segundos, ela voltou ao local onde encontrou aquele grupo de participantes anteriormente. Deck, você descobriu qual é a ilusão? Um dos participantes perguntou a um menino em um macacão azul completo. Capítulo 198, Decisão inteligente. Não, teremos que passar por um deles também. Depois disso, terei estudado o suficiente para descobrir a diferença.
O garoto de macacão azul completo respondeu enquanto avançavam. Você ainda tem suco suficiente para nos levar a um salto? Um deles perguntou novamente e o menino respondeu balançando a cabeça. À frente deles havia dois portais prateados brilhantes. Parece que esses participantes conseguiram identificar o local onde os portais apareceram. Pela conversa, Yang já deduziu que eles planejavam entrar em um dos portões às cegas. Sus. Ela rapidamente avançou e chegou na frente do grupo. O grupo parou seus movimentos e olhou para ela com olhares suspeitos. Ela finalmente colocou a criatura peluda que estava em seus braços todo esse tempo no chão, vários metros à frente dos dois portões. Ei! Quem diabos é você? Saia do nosso caminho. Uma garota com uma roupa rosa gritou. Ang se virou e olhou para eles. Se você quiser terminar o teste agora, pode me seguir, disse Yang e começou a olhar para frente novamente. Ei, você, por que nós o seguiríamos? A garota atrás gritou novamente, mas Ang a ignorou e se concentrou na criatura peluda que ela colocou no chão. O corpo da criatura explodiu em chamas mais uma vez quando começou a avançar em direção ao portal à direita. Os participantes atrás estavam prestes a atacar Ang para que ela pudesse sair do caminho. Imediatamente Ang determinou que a criatura peluda estava se movendo em direção ao portal à direita, ela correu em direção ao portão à esquerda. Eles ficaram surpresos com sua ação repentina e não conseguiram reagir até que ela chegou em frente ao portão à esquerda. Menos pare ela. Menos ela vai estragar tudo. Apesar dos gritos, ninguém foi rápido o suficiente para detê-la. O menino de macacão azul completo sumiu e reapareceu na frente do portão, mas já era tarde. Ang tinha passado por isso. A criatura peluda que ela colocou no chão ainda estava avançando em direção ao portal à esquerda. Ambos os gatewais já estavam começando a escurecer. Vamos, temos que sair daqui, gritou o menino de macacão azul completo. O resto do grupo correu para encontrá-lo, mas foi quando notaram algo. Menos gente, essas criaturas não saíram. Menos além disso, aquela garota não apareceu do outro lado depois de passar pelo portal. Menos ela desapareceu imediatamente depois de passar por este portal. Todos se viraram para olhar para a criatura peluda que ainda se movia em direção ao portão à direita. Eles o reconheceram como uma das criaturas que constantemente saíam dos portais ilusórios. Isso significa que este portal em particular é real. Eles perceberam isso no momento seguinte. Sem mais delongas, o grupo passou rapidamente pelo portal. Dentro do corredor onde muitos pods estavam situados, alguns pods se abriram em diferentes partes da grande sala. PSNCHHH. 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 Ao mesmo tempo em que Ang terminou, alguns outros participantes também terminaram ao lado dela. O grupo que ela deixou para trás também acordou vários segundos depois dela. Eles saíram de suas cápsulas e olharam para a parede de vidro acima, no lado leste do corredor. Parabéns por passar na terceira fase. Você agora será transportado para a sala de espera. A voz de Gradier Xanatos reverberou pela sala antes que todos os participantes desaparecessem com um flash de luz brilhante. Foi uma jogada muito inteligente, candidato 121 polegadas, disse Gradier Xanatos enquanto olhava para o corredor através da parede de vidro por alguns segundos antes de se virar para encarar a projeção holográfica mais uma vez. Vamos ver o que os outros têm reservado. Dentro do salão no andar 602, cerca de 7 participantes apareceram. Ang estava entre os 7, assim como Glad, a garota de pele verde. Eles não se viram quando estavam no corredor mais cedo. Ainda assim, eles notaram um ao outro no instante em que apareceram no corredor. Vejo que você também está entre os que terminaram em primeiro novamente, disse Glad com um sorriso. O mesmo poderia ser dito sobre você, Ang respondeu com um sorriso enquanto caminhavam em direção à área de estar. O grupo que seguia Ang quando ela entrou no portal se aproximou dela. Desculpe por mais cedo, eles se desculparam por quase atacá-la e também agradeceram por sua ajuda. Ang, é claro, não guardou rancor deles e sorriu com desdém quando eles se desculparam. E o Gustavo? Ele ainda não terminou. Glad perguntou enquanto se aproximavam da área de estar. Ele está ali, Ang apontou para a frente onde Gustavo estava na área de estar, cruzando as pernas com o rosto virado para o lado. Ele não chegou conosco. Isso significa que ele foi o primeiro de novo. Glad expressou com uma expressão confusa. Naturalmente, Ang riu docemente depois de responder enquanto caminhavam em direção ao assento de Gustavo. Os participantes recém-chegados se sentiram intimidados ao ver as pessoas de branco. Eles reconheceram alguns deles e imediatamente perceberam que este deveria ser o lote de diferentes escolas da cidade que passaram no teste especial. Alguns deles nem tiveram coragem de sentar na mesma fileira com eles e procuraram uma fileira desocupada. No entanto, Gustavo, Ang e Glad nem se importaram com isso. No momento, eles estavam sentados juntos na frente, onde esses alunos se acomodavam. Eles não pareciam perturbados ou intimidados de forma alguma. Na verdade, aqueles sentados ao lado deles eram os que pareciam intimidados.
Você fez bem, Eng, Gustavo a elogiou com um sorriso. Ah não, não foi nada. Comparado a você, ainda estou em falta, Eng respondeu com uma expressão tímida. Não se engane, Gustavo disse mais uma vez enquanto se virava para encará-la. As orelhas irritadas ficaram vermelhas quando ela notou o olhar dele. Eles são como um casal ou o quê? Glad estava começando a se sentir como a terceira roda ao redor deles. Como você pensou em usar aquela criatura como um meio de diferenciar entre o Gatel real e o falso? Gustavo perguntou com um olhar de espanto. Capítulo 199 A revelação da clonagem. Como você pensou em usar aquela criatura como um meio de diferenciar entre o Gatel real e o falso? Gustavo perguntou com um olhar de espanto. Ang olhou para o rosto de Gustavo. E suas orelhas ficaram vermelhas quando ela moveu o rosto para frente para evitar contato visual. Eu só pensei no que você faria nessa situação, e a ideia veio até mim, ela murmurou com um olhar tímido enquanto seu rosto ficava ainda mais vermelho do que antes. Glad ouviu isso e sorrateiramente olhou para Ang de lado. Ela está tropeçando muito, Glad disse internamente antes de olhar para Gustavo de lado. Pela reação, estou vendo, ele não parece interessado em coisas assim. Pobre garota, Glad disse internamente com um olhar de pena. Ela já gostava de Ang por causa de sua bondade, então ela simpatizava com ela. Isso parecia algo que eu poderia pensar em fazer, mas você merece todos os elogios por ter inventado algo assim por conta própria. Muito bem, Ang, Gustavo a elogiou mais uma vez. Nossa, o idiota não faz ideia, né? Quão idiota ele é para não notar. Glad secretamente xingou Gustavo por sua falta de noção. Mesmo que ele soubesse, eu não acho que ele agiria sobre isso. Ele parece ser muito focado. Sua razão para ingressar no MBL provavelmente é evitar que todas as outras coisas causem uma distração para ele. Acho que ela também notou isso. Talvez seja por isso que ela nunca revelou isso a ele, Glad analisou enquanto observava os dois discutirem. Ang fez uso da criatura peluda porque percebeu que eles podiam sentir sua espécie. O mundo peludo era virtual, mas tinha certos aspectos reais, incluindo o portal ilusório que levava ao local onde as criaturas peludas estavam localizadas. Sua razão para colocar a criatura peluda que ela tomou como refém depois de usar sua habilidade especial foi usá-la para descobrir qual portal era real. A criatura estava apavorada com ela, então no momento em que ela a colocou na frente dos portais, ela imediatamente começou a correr em direção ao portal que levava a seus parentes. Ang descobriu instantaneamente que o outro Gateoi era o real. Gustavo não entrou em contato com essas criaturas, então não fazia ideia de que era esse o caso. Ele elogiou Ang novamente. Ele estava genuinamente orgulhoso dela porque sua nova habilidade foi desbloqueada quando eles estavam treinando semanas atrás. Ela não apenas usou sua habilidade corretamente, mas também fez uso de seu cérebro para encontrar uma saída. Glad olhou ao redor do salão, e ela podia ver as pessoas ao redor deles olhando furtivamente para Gustavo e Yang ocasionalmente. Ela podia entendê-los olhando para Gustavo daquele jeito, já que ele era praticamente o participante mais forte do salão. Ela também não tinha dúvidas de que sua força rivalizava até com a dos alunos que passaram no teste especial. Ainda assim, ela não conseguia entender por que eles também estavam olhando para Ang daquela maneira. Ela não tinha ideia das proezas que Ang havia realizado antes de passar no teste. No momento, haviam se passado 2 horas desde o início do teste. Faltavam apenas 4 horas para o final do teste atual. Então, os participantes que passaram tiveram que ficar esperando. Os alunos aprovados no teste especial podiam sair da sala de espera a qualquer momento para andar pela sala, mas os participantes que acabavam de chegar não estavam autorizados a fazê-lo. Enquanto esperavam, a população no salão começou a aumentar lentamente. A cada 30 minutos, cerca de 10 a 15 participantes apareciam no salão com um ar cansado. Quanto mais uma pessoa permaneceu no casulo conectada ao mundo peludo, mais mentalmente tensa ela se tornou. Esta foi a razão pela qual os participantes pareciam cansados. A mente de Gustavo voltou para várias semanas atrás enquanto eles esperavam. Asterisco 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 asterisco. Depois que Gustavo viu Ano, o cara novo de pele escura que deveria estar no comando do equipamento de cozinha que explodiu, ele decidiu fazer uma pesquisa sobre ele no laboratório. Naquele mesmo dia, quando ele viu Ano com o Sr. Lo, ele ouviu a conversa deles dentro de um dos escritórios. Devo dizer que você realmente fez um trabalho fantástico lidando com o incidente da cozinha, Sr. Embon, a primeira declaração do Sr. Lu confirmou as suspeitas de Gustavo. Ah, foi moleza para mim. Tudo o que faltava eram as conexões e os cenários certos para enganar aquele velho e me contratar. Gustavo pode ouvir a resposta de Ano. Porém, neste momento, ele já havia entendido que Ano não era seu verdadeiro nome, em vez disso, foi em Bunolua. Sua linhagem de clonagem realmente veio a calhar. Foi realmente perfeita na medida em que ninguém poderia dizer que era um cadáver artificial, acrescentou o Sr. Lu. Ah, obrigado, Sr. Lu, mas aperfeiçoar meu clone para aquela missão me custou bastante, já que tive que usar materiais do laboratório, disse Imbum mais uma vez. Claro que tem o seu pagamento aqui.
Aquele velho era realmente nojento por tentar ficar do lado de um mestiço de lixo. Você fez um bom trabalho tirando do caminho da maneira mais degradante possível. Ah, um chefe vai nunca terá a oportunidade de colocar os pés na cozinha pelo resto de sua vida. Ao ouvir a risada do senhor Gustavo sentiu um desejo intenso de chutar a porta e matá-lo da maneira mais horrível possível, mas ele se conteve. Ainda não é hora. Quando for a hora certa, farei todos pagarem, Gustavo jurou para si mesmo e continuou ouvindo até que a reunião terminasse. Depois que o senhor Lu saiu, Gustavo ficou um pouco no laboratório e perguntou sobre Embum. Ele confirmou que Embum realmente tinha uma linhagem que o permitia se dividir em dois e criar um clone de metade de seu corpo. Foi exatamente assim que eles foram enganados pelo cadáver que foi encontrado na cozinha. Embum sabotou o equipamento da cozinha e usou seu clone para engá-los para que não houvesse nada que o prendesse ao caso. Capítulo 200 Os 5 supervisores. Embum sabotou o equipamento da cozinha e usou seu clone para engá-los para que não houvesse nada que o prendesse ao caso. Gustavo continuou investigando Embum por 2 dias enquanto treinava e visitava a fronteira. Ele começou a ver mais coisas estranhas dentro da fronteira quanto mais visitava. No entanto, ele estava mais focado em lidar com o incidente da cozinha, então ele apenas notou essas coisas estranhas por enquanto, mas não agiu sobre elas. Durante sua investigação em Embum, ele também descobriu que era apenas um mestiço classificado em série. A força de Gustavo estava aumentando como um louco, então ele acreditava que poderia lidar com uma classificação serial de primeiro escalão, no mínimo. Hora de ir bater um papo com Embum, Gustavo disse internamente depois de mais um dia na escola e seguiu em direção ao laboratório. Gustavo já havia formulado um plano, então era hora de ele visitar Embum. Asterisco 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 asterisco. Menos Torre MB o piso 602. Dentro do salão, quase 200 participantes podiam ser vistos sentados em várias partes do salão. Apenas alguns jovens em roupas brancas podiam ser vistos neste momento. A maioria saiu da sala de espera quando ela começou a ficar lotada de participantes que chegavam após o término da terceira fase. Estava quase na hora de a terceira fase chegar ao fim. Restavam apenas alguns minutos para que os participantes ainda no mundo peludo pudessem ser vistos se movendo freneticamente, tentando procurar um portal. A maioria deles poderia dizer a diferença entre os portões reais e ilusórios depois de entrar no errado inúmeras vezes. No entanto, o principal problema que eles tinham no momento era encontrar uma região na qual os Gatewais ainda apareciam. Já era bem sabido que uma vez que um participante passasse por um portal ilusório, os portais não apareceriam mais naquela região. Eles teriam que encontrar outra região com um portal não acessado, e isso estava sendo difícil para eles no momento. Isso porque a maioria das regiões já tinha participantes que passaram por uma das portas que apareceram. Gustavo não estava mais focado na tela à frente. Em vez disso, ele estava conversando com alguém que apareceu alguns minutos depois de Ang Glad. Uma garota de cabelos brancos com aparência bonita e esbelta estava sentada ao seu lado esquerdo enquanto Ang e Glad estavam sentados à sua direita. Maltida, lembre-se do que eu disse. Tudo depende do seu desempenho durante a prova. Não vou me incomodar em te ajudar nem nada. Mostrei-me que você merece ser um aliado, disse Gustavo com um solene olhar enquanto olha para ela. Essa garota não era outra senão Matilda, que queria a companhia de Gustavo. Eu pensei que já tinha feito isso, Matilda respondeu com um olhar desanimado. Não é o suficiente. Eu preciso ver mais. Se isso é tudo que você tem, então seus planos são inúteis, Gustavo respondeu. Matilda olhou para Gustavo com uma expressão triste e estava prestes a responder quando flashes de luz surgiram no meio do salão. Jim. 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 Os 5 supervisores puderam ser vistos no meio da sala depois que as luzes desapareceram. Gradier Xanatos estava no meio deles. Ele caminhou para frente imediatamente depois que eles apareceram. A terceira fase terminou. Ele expressou. A projeção na frente desapareceu depois que ele disse isso. Todos os participantes aqui reunidos neste momento concluíram com sucesso a terceira fase e têm direito a entrar na quarta. Alegrar. 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 Os participantes começaram a aplaudir depois de ouvir isso. O sorriso estampava o rosto de todos porque a próxima fase seria transmitida para toda a cidade. Foi onde eles puderam se exibir antes da última quinta fase, que aconteceria em outro local. Antes de explicar como será a próxima fase, nós, os 5 supervisores deste local de teste, devemos nos apresentar, expressou Gradier Xanatos. Os 5 supervisores eram conhecidos dos vários lotes que supervisionavam, mas dos outros eram desconhecidos. Agora que todos iriam supervisionar o resto dos participantes juntos, Gradier Xanatos sentiu que uma apresentação era necessária. Eu sou Gradier Xanatos, o supervisor-chefe deste local de teste, Gradier Xanatos expressou com um olhar autoritário. Eu sou Tinent Valgons, um subordinado do Sr. Xanatos, a supervisora com pelos faciais azuis por todo o rosto deu um passo à frente e falou. Ela parecia emitir uma vibração perigosa.
Depois disso, o supervisor do sexo masculino com cabelos semelhantes a vermes deu um passo à frente e falou: Eu sou Tenant Hughes, um subordinado do Sr. Xanatos. Ele emitia uma vibração ligeiramente descontraída. A próxima supervisora era a mulher com cabelo preto esvoaçante. Eu sou Tenant Henry, também subordinada do Sr. Xanatos, ela disse com um olhar frio. O último a se apresentar foi o supervisor com um chifre de rinoceronte na testa. Eu sou Tenant Hundraga, um subordinado do Sr. Xanatos, ele expressou em um tom profundo e ameaçador. Seu nome era tão intimidador quanto sua figura enorme. A princípio, todos se perguntaram se o primeiro e o segundo supervisor eram parentes. No entanto, como o resto também se apresentou, eles sentiram que algo estava errado em algum lugar. Gradier Xanatos decidiu dispersar sua confusão. Tenant é classificação A no MBEL, assim como Gradier. Você aprenderá mais sobre isso se conseguir fazer o corte, explicou Gradier Xanatos. As coisas fizeram mais sentido depois que ele mencionou isso. Os participantes do grupo de Gustavo agora entendiam que Gradier não era nem mesmo um nome, mas sim um posto. Gradier Xanatos revelou mais algumas coisas para eles, incluindo a Torre MBEL. Foi quando souberam que a Torre MBEL aqui era uma das 6 em todo o mundo. Havia outras bases MBEL, mas apenas 6 desses tipos de torre foram construídas. Seu principal objetivo eram as viagens intergalácticas. A Torre MBEL tinha um total de 1953 andares. Os últimos 50 andares, que também eram os maiores, foram construídos especialmente para propósitos intergalácticos. Havia espaçonaves de diferentes tipos lá, e também aconteceu que os últimos 50 andares também alcançaram o espaço sideral. Depois que Gradier Xanatos revelou algumas dessas coisas para eles, ele finalmente decidiu falar sobre a próxima fase. Agora darei explicações sobre a próxima fase, ouça com atenção. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.